Olá, eu me chamo Maria Eduarda Silveira Costa e vou iniciar minha apresentação sobre a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase na população brasileira. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma contextualização. A deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase é a enzimopatia mais comum do mundo, sendo que o gene da glicose 6-fosfato desidrogenase está localizado no braço longo do cromossomo X, e a atividade normal dessa enzima, ela confere uma proteção das hemácias contra o estresse oxidativo, fazendo com que ela não entre em hemólise. A deficiência dessa enzima, ela permanece imperceptível até que ocorra um evento oxidativo. Nesse caso, por exemplo, um antimalárico, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, pode desencadear uma crise hemolítica nessa pessoa que tem deficiência de G6PD. Outro ponto importante é que o surgimento dessas variantes ocorre em regiões endêmicas de malária. Isso porque elas conferem uma ação protetiva contra o patógeno Plasmodium falciparum, patógeno da malária. E nessas regiões, então, também ocorre a seleção positiva dessas variantes, dando ênfase na seleção de mulheres heterozigotas, pois apresentam tanto proteção contra o patógeno, como também contra o estresse oxidativo. As variantes mais relevantes, então, dessa deficiência seria a A, de origem africana, que acomete de 20% a 30% dos africanos com G6PD e confere uma deficiência amena. A menos, que também é de origem africana, que é caracterizada pelo SNV de A e em adição com outro SNV, e determina uma deficiência moderada. A mediterrânea, então, ela é encontrada em países do sul da Europa, Índia e Oriente Médio, e determina uma deficiência severa. Os objetivos desse estudo são determinar a frequência de variantes do gene de G6PD no Brasil, de acordo com a região geográfica e a classificação étnico-racial, assim como determinar a origem africana mais provável das variantes A e A- na população brasileira, comparando as frequências alérgicas no Brasil com suas frequências em populações africanas. O grupo amostral utilizado nesse estudo foi subdividido por região, sul, sudeste e centro-oeste, como também por grupos fenotípicos, ameríndio e miscigenado, sendo que o grupo miscigenado foi subdividido entre brancos e negros por características fenotípicas. O método utilizado, então, foi a busca desses SNVs na literatura, tanto quanto frequência, como onde ocorriam, e então foram obtidos as suas posições cromossômicas no assemble, a fim de que fosse possível determinar a presença dessas variantes no nosso grupo amostral. Esse grupo amostral foi previamente genotipado por outros projetos na instituição, e a partir dessa filtragem, então, se obtiveram 27 níveis a serem analisados a frequência. A análise dessas frequências, então, foram utilizando o programa Plink, e o teste de Q quadrado foi feito com o R-Stats. Depois que obtiveram essa análise de frequência, foi feita a análise de distância genética entre as regiões e outras populações que continham G6PD. Os resultados, então, obtidos foram que, de frequência, foram de que dos 27 SNPs estudados, apenas 9 estavam presentes na população analisada, sendo que 7 desses SNPs eram na população negra, a população branca apresentava todos os SNPs e 5 estavam presentes na população ameríndia. O SNP RS105757, que está presente na primeira linha da tabela, estava presente nos 3 grupos fenotípicos. Foi possível, então, perceber também uma maior frequência das variantes africanas de G6PD em negros. Esse gráfico, ele demonstra o MAF dessas frequências, né, que é a menor frequência, o alelo de menor frequência dessas variantes, então, sendo que com a seta azul é a variante A-, e com seta vermelha é a variante A. Não foi possível, então, perceber a variante mediterrânea, e foi possível também perceber que a frequência do A- era muito semelhante de brancos e negros. A partir das frequências obtidas, então, elas foram comparadas com 18 populações africanas e de quilombos brasileiros obtidos na literatura, a fim de calcular o grau de diferenciação de frequências das variantes de G6PD. Na população analisada, as 3 regiões brasileiras apresentaram menor diferenciação entre si e entre as outras populações quilombolas brasileiras do que com as populações africanas. Os países africanos que obtiveram as menores frequências foram Gana, Uganda e Sudão. Esses gráficos, então, demonstram a comparação entre as populações brasileiras, entre as regiões brasileiras entre si e entre as populações africanas.
Então, a discussão e as conclusões que tiveram foi a determinação da presença de 9 das 27 variantes no Brasil, a frequência de A e A- significativamente inferiores às encontradas na África e semelhantes às encontradas em quilombos no Brasil, maiores frequências dos níveis de origem africana na população negra, a ausência da variante mediterrânea, provavelmente pelo grupo amostral menor. Não foi possível determinar uma ancestralidade subcontinental no grupo, proximidade genética com países africanos de baixa frequência de variante G6PD, então os países que tiveram proximidade eram aqueles que tinham G6PD, mas não em frequências maiores. Então, os resultados ressaltam a importância dos estudos futuros e os resultados também demonstram a grande pluralidade de origem da nossa população. Foram também desenhados alguns primers para que futuramente fosse continuada os estudos na região da Lapa e no estado do Paraná, que tem forte influência de origem africana. Muito obrigado pela atenção e essas são as minhas referências.